Em nome de Allah, louvado seja Allah, e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Mais uma vez com uma conversa do nosso Islã, com o nosso Estado, o Senhor Hafidahullah. Desde já o saudamos, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Estamos em direto com nossos internautas a partir da nossa página do YouTube e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que essa transmissão chegue em perfeitas condições de audição para os nossos internautas e para todos aqueles que acompanham o nosso programa. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Sheikh, hoje nós queremos falar de um assunto conhecido por muitos, ignorado por poucos. Da mesma maneira como há condições para entrar no Islã, acredito eu que existem condições para sair no Islã. É sabido por muitos, ignorado por poucos, que todo aquele que não faz Salah é kafir. Mas é bem provável que haja condições também que você pode ser kafir mesmo que faça Salah. Então, todos os dados, todos os contos já estão apresentados e agora vamos aos fatos. Sheikh, para se ser muçulmano, há condições. E também acho que há condições para se sair do Islã. Pois não? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa qatada bi hadihi ila yawmiddin, amma ba'd. Existem os livros de fiqh, livros de aqida, e colocaram lá questões de anulação. Neste caso, existem pontos que um muçulmano, quando cai nesses pontos, anula o seu Islã. Estamos a falar do Islã específico, porque há Islã geral e Allah subhanahu wa ta'ala pergunta acerca do Islã específico. Quando falo do Islã geral, falo do um Islã que todos que estão naquela situação são muçulmanos. Estou a falar de crianças. Todas as crianças, no momento em que são crianças, são muçulmanas. Então esse é o Islã geral daquela idade. Allah subhanahu wa ta'ala não vai perguntar como é que você praticou com o seu Islã na idade em que você se encontra como criança, mas sim o Islã específico, que você deve se controlar a forma de viver, forma de estar, forma de praticar, forma de obedecer, a forma de reunir as condições, a forma de como compreender os assuntos. Então, isso já é Islã específico, já depois de atingir a puberdade. Aqui, Allah subhanahu wa ta'ala perguntará como é que você seguiu este Islã, como é que você obedeceu este Islã. Então, daí que nós temos que saber que existem pontos que você, quando pratica, quando faz, quando cai nesses pontos, você sai do Islã. E as fontes são 3, são 4. O Usul Ridda, que são fundamentos ou raízes ou princípios de alguém renunciar ao Islã. O primeiro é al-i'tiqadu, a crença. É bem provável que a pessoa quebre o seu din, quebre o seu Islã através da crença que ele tem. Crença, isto no coração. Por exemplo, você acreditar que existe alguém fora de Allah que sabe o oculto. Se acreditares que ele sabe o oculto, você sai do Islã. Se acreditares que ele sabe algumas coisas do oculto, aí já é o shirkun asgharu, é um politeísmo menor, que não te tira do Islã. Neste caso, aceitar que há alguém que aceita o oculto, acredita, você saber que existe alguém, aliás, você acreditar que existe alguém que sabe assuntos invisíveis fora de Allah, então você já sai do Islã. Mas se você acreditar que ele sabe alguns assuntos do oculto, você já não sai do Islã, como o curandeiro, por exemplo. Agora, se for o profeta, você saber que sabe alguns assuntos do oculto, aí está correto, não tem nenhum problema, porque o Alcorão confirma: إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Então,
este é al-i'tiqadu, a crença. Acreditar que o curandeiro aceita, aliás, o curandeiro sabe do oculto, o curandeiro sabe o que irá acontecer, o curandeiro sabe o que aconteceu fora da sua presença, o curandeiro sabe daquilo que acontece de outros lados. Ele sem conhecimento nenhum de informação. Então, todos esses pontos são pontos que ligam-se nessa questão de i'tiqad. I'tiqad é a crença, é o seu acreditar, é o seu aceitar um algo. Então, este algo, se for que é algo que não é para aceitar e você aceita, sendo algo que pode quebrar o seu Islã, aí já você sai do Islã. O segundo ponto é a shak, a dúvida. É uma das fontes da saída de alguém do Islã. A shak, a dúvida, isto é a vida ou a situação dos hipócritas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wartabat qulubuhum", e os seus corações manteram-se em dúvida, ficaram em dúvida, duvidosos. Neste caso, os seus corações de munafiqis, ficam sempre em dúvida e ficam sem uma certeza daquilo que é a informação do Din. Duvidam se é que o Jannah existe, se é que o Jahannam existe, se é que a mensagem que trouxe o profeta é verdade, se é que o Alcorão que fala é real, é verdade. Então isso é shak, é dúvida. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Innama al-mu'minun alladhina amanu billah wa rasulih". Por certo, os crentes são aqueles que creram em Allah e no seu mensageiro. Thumma, depois de tudo isso, lam yartabu, não duvidaram, eles tiveram uma certeza, como Allah subhanahu wa ta'ala diz: "والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون". E os crentes são aqueles que creem. "والذين يؤمنون بما أنزل إليك", e aqueles que creem naquilo que te foi revelado, o Muhammad, وما أنزل من قبلك, e o que foi revelado antes de ti para os outros profetas, وبالآخرة هم يوقنون, e sobre o Akhira eles têm convicção total, têm certeza total. Então, é obrigatório a pessoa ter certeza, porque na falta da certeza dos assuntos do Islã, assuntos de Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa sai do Islã. A shak, a dúvida. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Innama al-mu'minuna alladhina amanu billah wa rasulih, thumma lam yartabu", depois não duvidaram. "Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus sadiqun". Esses são verdadeiros crentes. São as pessoas que realmente disseram que somos crentes e realmente são. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Ahasiba an-nasu an yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun". Pessoas pensam que Allah vai deixar a elas, depois delas dizerem que nós cremos em Allah, sem serem examinadas. "Laqad fatanna alladhina min qablihim", examinamos os que passaram antes deles. Então, isso para dizer o que? "Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin". Aqui refere-se às pessoas que falaram só pela língua e o coração não acredita, que duvidaram os assuntos. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando examina, as pessoas logo recuam, logo voltam para trás. A shak, a dúvida. A pessoa que duvida assuntos do Islã, este é um dos assuntos, uma das origens de renunciar ao Islã, de alguém sair do Islã. E a terceira coisa, al-qawl, o dito, o dizer, a palavra. É bem provável que a pessoa saia do Islã por causa do seu dizer. Falar algo, apesar do seu coração acreditar tudo que o Islã trouxe, tudo que o Islã diz, mas por ele falar uma coisa que tira alguém do Islã, esta pessoa já fez ridda, este é murtad. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Por certo, eles disseram, pronunciaram palavra de descrença com suas bocas, com suas línguas. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, e descreram depois deles serem muçulmanos. Descreram depois do Islã deles. Neste caso, eles eram muçulmanos, eles entraram no Islã, mas pronunciaram certas palavras de kufr, de descrença. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, eles disseram palavras de kufr, eles mencionaram palavras de kufr, eles pronunciaram palavras de kufr. Falar algo e esta coisa te tirar do Islã. Falar uma coisa, seja por brincadeira, seja por seriedade, seja por medo, a não ser que seja um alguém mukrah, um alguém obrigado a fazer, sem o seu coração desejar. Então, al-qawl, o dito, o dizer. O dizer
é a palavra, é com a palavra que a pessoa entra no Islã. É com a palavra também que a pessoa sai do Islã. Na palavra existem muitos segredos. É com a palavra que alguém casa. E é com a palavra que alguém divorcia. É com a palavra que alguém também... quer dizer, em muitos caminhos a palavra está lá. Então esse é o terceiro ponto, terceiro fundamento, terceiro princípio, a terceira raiz que tira alguém do Islã, pronunciar. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surah At-Tawbah: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Se você perguntar a eles, o Muhammad, vão dizer que para nós apenas estávamos a divertir, apenas era brincadeira só, não era um assunto assim sério. Quando diga: أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Vocês zombam Allah, brincam com Allah, vocês zombam o mensageiro de Allah, zombam os versículos de Allah. لا تعتذروا. Não podem procurar desculpas. Isso aconteceu com alguns munáfiques, tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que pronunciaram certas palavras gozando o Nabi e seus sahaba, né? Dizendo que é para barrigas grandes, coisa dessa, de gozo. E quando eles viram que o profeta recebeu revelação sobre essa questão, então eles foram até lá para se desculparem, que é para nós não estávamos dali. La ta'tadiru. O versículo diz: não podem procurar desculpas. Qad kafartum, já são kafres. Mas são kafres pronunciando com qawl. O dizer deles levou com que eles saíssem, ou fez com que eles saíssem do Islã. E a quarta coisa, que é também a origem de ridda, é al-fi'l, a ação, a prática. Prática quando se junta, a prática quando se junta com a crença que você tem, neste caso, praticou e acreditou naquilo que você praticou. Sendo algo do kufr, você já saiu do Islã. Mas se for que você praticou, mas a odiar, a não gostar, por obrigação ou por susto de alguém te assustar, ou querer te assassinar, querer te matar, e você falar, mas o seu coração a odiar, você já não sai do Islã. O ayah que desceu a respeito de Ammar bin Yasir, radiallahu anhu, e os kafres lhe impediram, lhe obrigaram a trazer insulto contra o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E aquele sahaba trouxe aquelas expressões de insultos, mas o seu coração a detestar, a odiar aquilo que ele estava a dizer. Mas por causa daqueles kafres que lhe rodearam, os kafres que lhe assustavam, que, pronto, ele estava, enfim, dizer que em frente de perigo. Então, dali lhe deixaram e ele foi ter com o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas foi arrependido naquilo que ele falou. Então, o profeta perguntou a ele: como é que então você está a ver seu coração? Como é que o seu coração é agora? Quer dizer, se é que você está tranquilo ou não. Ele disse: mutma'innun bil iman. Meu coração está tranquilo. Neste caso, o iman. Falou apenas aquilo para uma forma de como salvar dali. Allah subhanahu wa ta'ala revelou uma ayah que diz: man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah. Quem descrer Allah e quem descrer em Allah, renegar depois da sua crença, illa, a não ser que seja man ukriha, aquele que foi obrigado sem querer, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, o seu coração ainda enquanto está de pé, está ainda tranquilo, com aquela tranquilidade do iman, aquela tranquilidade com o iman é o coração dele, mas só está a falar apenas na pronúncia, mas o coração odeia e ele foi obrigado, essa pessoa não terá pecado. Então, esses 4 pontos: crença, que é o coração. Se o coração, a ação você tem, mas o coração nega a ação, você reza, você faz hajj, jejua, mas o coração não acredita. Ou seja, você faz tudo isso, mas você deve acreditar algo que só deve ser acreditado essa coisa por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aí você já cometeu kufr, já saiu do Islã. 2. Ashak, a dúvida, duvidar assuntos de Allah, você já saiu do Islã. Não duvidar de questão, de ter uma dúvida de questão, não. Duvidar assuntos de Allah, que Ele diz, que Ele prometeu, que Ele mencionou. 3. Al-qawl, o dizer. O dizer também tira alguém do Islã. 4, al-fi'l, a ação, a prática. Então, esses são o usul radd. Aliás, o usul ridda. Esses 4 pontos. Então,
nesses pontos todos esses devem primeiro serem verificados, depois ver que se é que é isso mesmo ou não. E nós testemunhamos o visível, aquilo que é a prática da pessoa, e o que está lá no coração, só Allah subhanahu wa ta'ala é que sabe, ele sozinho. Mas há um grupo, Khawarij, eles não diferenciam entre kufr menor e kufr maior, shirk menor e shirk maior. É por esta causa que os Khawarij, os extremistas, os terroristas, eles tiram do Islã alguém num pecado que cometeu, mas o pecado que não tira alguém do Islã. Então, nós diferenciamos kufrun akbar e kufrun asghar. Descrença maior e descrença menor. Shirkun akbar, shirkun asghar. É idolatria maior e idolatria menor. Estamos a falar que o maior é aquele que te tira do Islã. E o menor é aquele que não te tira do Islã. O Islã já disse que isso é shirk. Mas as outras evidências trazem a informação ou trazem a explicação de que esse tipo de shirk aí não tira alguém do Islã. E isso está dividido. Agora, a descrença também maior é aquela que tira do Islã. E menor é aquela que não te tira do Islã. Neste caso, você não será dentre os permanentes no fogo, permanentes no Jahannam. Irá sair, se é que você morreu com esse shirk asghar, shirk menor. Então, os Khawarij não. Eles levam isso tudo, levaram provas de um lado que disse shirk, que disse kufr. E não repararam as evidências do outro lado. Dali começam a fazer takfir, a considerar de cada um que praticou qualquer, considerar ele como descrente. E do outro lado existem os Murji'ah. Os Murji'ah já são diferentes dos Khawarij. Murji'ah é um grupo de Ahl Bid'ah que eles têm uma certa crença também falsa. Eles têm rajá, têm uma esperança, segundo eles, por causa de muita esperança que eles têm. Então, o imã deles só dizem que é do coração apenas, não da língua e não da ação. Nós, Ahl Sunnah, aceitamos que o imã é qawl, falar, pela língua, ou com a língua. Amal, ação, praticar. Também, a outra coisa, no coração. São esses 3 pontos que o imã para. Na falta desse, esse não está. Na falta desse, o imã não está. Então, o imã só pode existir nesses 3 pontos. Agora, os Murji'ah dizem não. Nem com a palavra, nem com a prática. Basta o seu coração acreditar, já você é mu'min. Mesmo você levar Qur'an, pôr na pia, enquanto o seu coração acredita, isso fica só pecado sim, mas ainda continua mu'min. Mesmo você insultar profetas, enquanto o seu coração acredita, tem imã, então você já é mu'min. Mas nós sabemos que insultar profetas é kufr, é descrença. Você sai do Islã. Então, são esses pontos que os Ahl Sunnah wal Jama'a, esses grupos aqui dividem-se em 3 grupos, em 3 lados. Primeiro, os Khawarij, os que só reparam na parte dos pecados e não reparam outras sentenças dos mesmos pecados. Segundo, os Murji'ah, que eles acreditam no imã do coração e falar e assim como praticar para eles não. Dizem que você já é muçulmano. Outros até dizem assim, você que reza e eu que não rezo, estamos a igualar, porque imã não é roupa, imã ter fé, é só você ter coração limpo. Então, são essas crenças. Mas como é que o coração vai estar limpo num corpo sujo? Essa limpeza de vir de onde? Então, são esses pontos. Agora, os Ahl Sunnah wal Jama'a nem estão aqui nos Khawarij, nem estão aqui nos Murji'ah. Então, são esses pontos que, mais ou menos, esses são os pontos principais que tiram alguém do Islã. Então, parando um pouco por aqui. Muito bem. E há quem diz que Allah não olha pela religiosidade da pessoa. Diz assim, desde que você faça boas obras, você pode ter o paraíso. Não importa a religião que você se encontra. Este argumento encontra algum fundamento na religião? Primeiro dizer que boa obra, a primeira boa obra é Islã. É a religião, bem dizer. A primeira boa obra. Para essa obra ser obra, então tem seus lados, tem seus cantos. Não pode ser obra num sítio só que tem quarto e só, e nem parede, e nunca fica quarto sem parede.
Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala disse: quem procurar uma outra religião fora do Islã, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, jamais será aceito. Jamais será aceito. Esta religião que ele trouxe jamais será aceita dele. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ, e esta pessoa no Akhira, مِنَ الْخَاسِرِينَ, será dentre os perdedores. Neste caso, o único salvo e o único aceito nas suas ações é o muçulmano. O único salvo é o muçulmano. O único aceito nas suas ações é o muçulmano. É a partir da crença que a sua ação terá validade ou então não. Será a partir da crença. Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. O ser humano está nas perdições. Está em muitas perdições. لَفِي خُسْرٍ. Está na perdição. إِلَّا, senão, الَّذِينَ آمَنُوا, aqueles que creram. Aqueles que creram. E os que creram são aqueles que estão na religião de Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. A religião perante Allah é o Islã. Então, os que creram são aqueles que estão na religião de Allah subhanahu wa ta'ala. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Depois daí as boas obras. Eles praticarem. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, e praticam as boas obras. Neste caso, as obras para valerem, para serem consideradas, para serem registradas, primeiro você tem que ter crença. Você tem que ter crença. Depois daí as suas obras terão validade. E isso é muito bem conhecido, que você, para receber salário num certo lugar, numa certa empresa, não é só você chegou e entrou ali, pronto, apanha cimento, está a levar, está carregado de um lado ao outro, e você depois de tudo aquilo ali quer pagamento. Combinou com quem? Realmente você veio, só encontrou pedra, está a levar, está de um lado ao outro, entrou só no grupo de pessoas registradas que estão ali. E depois no fim quer reclamar, dizer: não, mas eu fiz. Não, o patrão disse: não, eu não te conheço. Eu não combinei contigo. Então, a primeira coisa é o registro. O seu nome estar ali, colado. Ter documentos dali. Ter nome ali. Depois o seu trabalho irá valer. Então diríamos que o requisito principal de você ter nome na empresa é ser muçulmano. É ser muçulmano, sim. É ser muçulmano. É entrar no Islã. A partir do Islã, Allah subhanahu wa ta'ala vai reparar as suas ações. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surah Al-Furqan: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. E apresentaremos diante daquilo que eles fizeram de ação. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. E faremos em pó, em poeira suspensa. Isto é dia da Qiyamah. Aqui este ayah está a referir questão de imã, de crença. De que a pessoa que vier com qualquer ação que for, se a sua crença for pura, se a sua crença for limpa, então nós não iremos pagar a ele em nada, senão poeira, senão triturar todas as ações que ele tem, senão destruir todas as ações que ele tem, senão quebrar todas as ações que ele tem. Neste caso, as ações não terão nenhuma porta aberta para passar, porque a chave é o Islã. E ali já está fechado. Então, essas ações não terão nenhuma validade. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا. Isso é dia de Qiyamah. Apresentaremos diante daquilo que fizeram, tudo que praticaram. E enfim, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Faremos em pó suspenso, quer dizer, em poeira. Nada vai valer. Em algo em cinza, nada irá valer por causa da crença. Então, a crença é a barreira, a crença é a chave. Se for uma crença boa, então é a chave das suas ações. Se for uma crença má, então é cadeado, aliás, é o cadeado das suas ações, sem chave. Neste caso, o Tawhid é a chave nesta porta e o Shirk é o cadeado nesta porta, que irá fechar ao ponto de você não ter nenhum sucesso. Não. Muito bem. E existem aquelas pessoas que colocam intermediário. Colocar um intermediário entre ele e Allah. Se calhar querem fazer um pedido, primeiro devem invocar o nome daquele, mais fulano, e depois com esta ação, como aquele fulano era santo ou era um conhecido, por exemplo, um exemplo muito claro que nós fazemos, nós estamos do outro lado do mundo,
tem algumas adversidades que acontecem na nossa vida e temos aquela opção que crescemos enquanto já estávamos a acompanhar, voltar para casa, ir varrer as campas, visitar aqueles que já foram, essa coisa toda. Depois, quando vamos aí nas campas varrer, ali eu encontro a pessoa, pai, lá onde eu estou, a vida está apertada, faça com que a vida seja um pouco assim, tenha sucesso, eu tenha sucessos, coisas parecidas. Colocando intermediário entre ele e o Criador, fazendo com que aquela pessoa que nós estamos a implorar ou a pedir ou a informar a nossa situação seja mensageiro da nossa mensagem para fazer chegar a Allah. Esta ação no Islã, em que posição se encontra? Esse é um dos tipos de shirk, e foi o primeiro shirk que surgiu na face da terra, tempo de Nabiullah Nuh, alayhi salatu wassalam. As pessoas tomavam isso nesta conta, dizendo que esses é para nos interceder. Eles diziam, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. E aqueles que tomaram aliados fora de Deus, e eles dizem: nós não adoramos esses senão para nos fazer com que estejamos perto de Allah subhanahu wa ta'ala e próximo, nos levar a perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Neste caso, eles tomavam esses seus aliados, esses intermediários, com o segundo dizer deles de que não, nós não estamos a adorar a eles, só que estamos a fazer a eles como santos, ou como seja, pessoas que podem fazer chegar a essa informação. E isso faz parte de shirk billah azza wa jal, que todos os muçulmanos são unânimes. Esta ação anula o Islã? De que esta ação anula o Islã, são unânimes todos os muçulmanos, de que a ação anula de vez o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa bitagu ilayhi alwasila. Ó crentes, tenham medo de Allah e procurem o wasila. Wa bitagu ilayhi, procurem a ele o wasila, que como dizer, intermediário. Então, aqui os Shia, eles traduziram este ayah, o tafsir deles, de uma forma bátil, de que aqui refere-se de procurar um intermediário entre você e Allah. Mas wasila é o caminho, refere-se caminho de ibada que te leva você até perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Neste caso, wasila é o próprio caminho de ibada, referido aqui, é o próprio caminho de ibada que te leva você a estar perto de Allah subhanahu wa ta'ala, e não como levando alguém, e este alguém sendo intermediário. Então, se é que você está a levar a este tal, está a tomar este tal fulano como intermediário, seja profetas, seja anjos, né, mortos, vivos, adorando a eles e confiando neles, se for que você está a adorar a eles, a confiar a eles, a ter medo deles, a ter esperança deles, tudo isso faz parte de shirk. Agora, se for que você está a levar por um intermediário, dizer que faça chegar meu ibada, neste caso, não adorando a eles, isso já é bid'ah. Agora, se é que você está a adorar no sentido de invocar a eles, no sentido de confiar neles, no sentido de ter esperança daquilo que eles farão, eles prejudicam, beneficiam, coisas dessas, isso tudo é shirk. E as pessoas pensam que isso não faz parte de shirk, porque apenas estamos a fazer com que essas pessoas façam chegar nosso ibada. Este é um qawl batil. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. Eles adoram o que há fora de Allah, coisas que nem lhes prejudicam, nem lhes beneficiam. Mas o que eles dizem? هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا. Esses são nossos intercessores, ainda Allah, diante de Allah. Neste caso eles dizem que nós não estamos a adorar, só que é para nos interceder. Allah subhanahu wa ta'ala disse: قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Vocês estão a informar Allah assuntos que nem sabem nos céus nem na terra. Quer dizer, isso é shirk que vocês estão a cometer. Esse foi o primeiro shirk que aconteceu quando as pessoas adoravam o campo de Wadda, de Suwa', de Yahut, de Ya'uq e Nasra. Aqueles 5 santos. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Eles diziam que não podem deixar vossos deuses, referindo a esses ídolos que eles faziam lá. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Esses são os 5 nomes desses santos que surgiram naquele tempo. Então as pessoas adoravam esses. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Eles se desviaram muito. Desviaram muita gente.
Então, o Ibrahim, alayhi salatu wassalam, ele sempre pedia a Allah subhanahu wa ta'ala para lhes afastar de adorar isso tudo. Aliás, quando se diz de shirk ou adorar algo, não é só ídolo. Mesmo falecidos, também, enquanto você está a levar a eles no caminho da ibada, ou seja, você está a se apegar em fazer a ibada por via deles, então aí você está a cometer shirk. Ele dizia, o Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Afasta-me a mim, wa baniya an na'budu al-asnam. E meus filhos em adorarmos os ídolos. Quer dizer, Allah está a te pedir, eu assim com a minha descendência, estarmos fora desse tipo de adoração. Rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas. Oh Allah, esses ídolos desviaram muita gente. Desviaram muita gente. Neste caso, muita gente está a adorar esses ídolos. A partir desses ídolos fabricados de pedras, de árvores também. Ou então os mortos. Mas isso tudo, os adorados, aqui existem duas divisões. A primeira divisão, os adorados enquanto gostam desta ação. Esses serão castigados junto às pessoas que adoravam. Serão castigados junto às pessoas que adoravam. Agora, os adorados, enquanto não mandaram ninguém, esses não serão castigados, como Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala irá perguntar a ele, Anta qulta linnas? Você disse para as pessoas de que ittakhiduni wa ummiya, tomem a mim assim como minha mãe, ilahain de deuses, min dunillah, fora de Allah? Ele irá dizer, subhanaka, glorificado sejas. Quer dizer, eu estou longe disso. Subhanaka. Não porque Allah vai lhe perguntar, porque quer lhe massacrar, mas vai lhe perguntar, né? Neste caso, veja só, esta pergunta não será só para Isa ibn Maryam, mas também para os anjos. Haulai kanu iyakum ya'budun. Esses aqui adoravam a vocês? Os anjos vão dizer, subhanaka, glorificado sejas, nós. Esses não adoravam a nós. Anta waliyuna min dunihim. Bal kanu ya'buduna al-jinna. Esses adoravam jinni, gênios. E não nós. Então, são criaturas essas que estarão fora deste plano que as pessoas, ou seja, irão negar, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Essas pessoas que vocês andam a adorar, desde a Qiyamah vão negar esse shirk que vocês estão a cometer aí. Eles vão negar, vão dizer que nós nem sabemos disso. Então, estão divididos em duas classes. Primeira classe, as pessoas que são adoradas enquanto gostam, serão castigadas também no Jahannam. A segunda, as pessoas que são adoradas, seja lá anjos qualquer que for, jinnis, que são adorados esses, mas sem mandar a ninguém. Eles não gostam e não querem e não mandam a ninguém adorar a eles. Eles não serão castigados, mas sim os realizadores, os praticantes da ação é que serão castigados. No tempo de ignorância, neste caso, antes dos jinnis abraçarem o Islã, tempo de profeta, antes lá, as pessoas, eles sempre iam nas montanhas, adoravam os jinnis. Então, mais tarde, quando os jinnis abraçaram o Islã, aquelas pessoas quando iam lá e os jinnis viam as pessoas a vir, aqueles jinnis que abraçaram o Islã, eles saíam, fugiam, diziam que estão aí os mushrikinas, estão aí os kufar, eles saíam dali, porque eles abraçavam o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala disse, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Esta área pode se traduzir de duas formas, mas a primeira forma é essa, o primeiro tafsir, de que as pessoas adoravam os jinnis e os jinnis abraçaram o Islã e as pessoas sem saber. Dali, quando eles iam nas montanhas para poderem adorar a eles, os jinnis quando viam a eles, os jinnis fugiam, saíam dali, dizendo que estão a vir aí mushrikinas, enquanto o Islã dos jinnis estava exatamente positivo, eles já entravam no Islã. Então, isso tudo indica que a questão de shirk, ou levar alguém como seu intermediário entre você e Allah, fazer ele como alguém que faz chegar a informação, acreditando nele, crendo nele, fazendo tudo isso, então por essa via de adoração, isso já é shirk. E shirk não é akbar, que te tira você do Islã. E os muçulmanos são unânimes, ijma', de que essa pessoa já sai do Islã. Já sai do Islã. E além disso, antes de um pouco dizer que o shirk tem seus ahkam, tem suas sentenças, se for shirk maior. E shirk tem muitos shirk maior, há muitos tipos, há muitas formas de como você cair no shirk. Mas existe também o shirk menor.
que se divide em duas partes. Primeiro, pode ser com palavras. Você falar algo, mas para mostrar às pessoas que você é superior, ou que você entende mais, ou que você é melhor que os outros. Neste caso, aqui você fazendo algo para mostrar, mas na expressão, na língua. Isso é shirk asghar. E existe o segundo tipo, que é a partir do coração. Você não falou, mas o seu coração, quando faz uma boa ação, se quer você entrou numa mesquita, quer fazer salat, e viu alguém que está ali, pronto, quer rezar da melhor forma, ou quer ler o Corão da melhor forma, o objetivo daquela pessoa que está ali é admirar daquilo que você é. Isso também é shirk asghar. Só que esse é um shirk que não te tira do Islã. Mas este segundo tipo também está dividido em duas classes. Primeiro, fazer para mostrar não acreditando no coração. Esta é a situação dos munáficos. Isso já é kufr. Você já não é muçulmano. Os munáficos, eles fazem o que fazem no Islã com o objetivo de pessoas verem a eles. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. Quando eles levantam para o salat, eles param, quer dizer, levantam todos eles com preguiça. يراؤون الناس, e eles fazem para mostrar às pessoas. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. São munáficos que fazem práticas, ações com o objetivo de mostrar às pessoas, mas nos corações deles existe aquilo que é incerteza. Eles não acreditam naquilo que eles estão a fazer, só estão a fazer para mostrar às pessoas. Por isso a oração mais forte, mais pesada para os munáficos é Fajr e Isha, porque poucas pessoas vão ver a essas pessoas, vão ver a esses munáficos. Mas quando é Duhur, que já o mundo está claro, eles são muito fortes a fazer, para alguém testemunhar que de verdade se reza. E a segunda classe é fazer para mostrar, mas alguém sendo muçulmano. Neste caso acontecem algumas vezes um muçulmano que acredita assuntos de Allah, mas num dia qualquer vem fazer por uma situação qualquer, a temperatura não está bem, está boa, alguém está aí que você, pronto, gostaria que fosse ele mesmo a render, a admirar, a saber que você fala mais, a saber que você fala bem, a saber que você recita bem, a saber, quer dizer, o seu objetivo é esse. Então, mas enquanto é muçulmano, vai se ver que é muçulmano, ele sozinho vai se equipar. Eu acredito, apesar de que lá nos aqui é anfusana, nós não nos purificamos. Só Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah yuzaki ma yasha. Allah purifica quem ele quiser. Agora, quando for essa questão de um dia acontecer de coisa dessa no coração, o que você deve fazer é fortificar a sua crença naquele momento. Neste caso, não deixe com que isso repita, com que isso passe 5 minutos e 6, 7. Assim que apareça no seu coração esse tipo de fitna, então logo fique forte na sua crença, naquela ação, volte para a ação que você está. Se é que é o salat, então volte para a firmeza naquele momento. Então, são esses dois pontos que estão lá no shirk asghar, shirk menor. Entre os assuntos que anulam o Islã. Não. O shirk menor já é aquilo que não anula o Islã. Mas o assunto de intermediário é unânime que anula o Islã. Exatamente. Muito bem. E há pessoas que acreditam, no fundo do coração, sendo muçulmanas, dizendo que o cristianismo é uma religião verdadeira. É uma religião trazida por Jesus Cristo, que foi ensinada por Jesus Cristo. É uma crença que alguns muçulmanos têm. Este tipo de crença anula o Islã? Anula sim. Primeiro dizer que é kufr. Primeiro ponto, dizer que se você disse que Jesus trouxe o cristianismo, primeiro no cristianismo há shirk maior. Os cristãos são kafres. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا. Allah subhanahu wa ta'ala disse: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. Na verdade, aqueles que são kafres, que descreram, min ahlil kitab, dentre os adeptos do livro, judeus e cristãos, são kafres. Os mushriquines, fi nar jahannam, estarão no fogo do Jahannam, estarão no fogo do inferno. Então, para indicar que esta ayah está a dizer que os kafres, todos esses no geral, são kafres. Apesar que existem alguns ahkam, que existe a diferença entre cristão e judeu, entre esses dois, neste caso, cristão e judeu, com os outros kafres, outros mushriquines.
Dizer que você pode consumir carne degolada por cristão ou por judeu, né? Pode casar uma mulher Uma judia, uma cristã. exatamente, diferente das outras mulheres de outras seitas, de outras religiões. Mas não deixam de serem cafres. Desde a Qiyamah todos esses estarão no inferno, abadan. Sempre, nunca vão sair. Então, dizer que Isa trouxe cristianismo, isso é a mesma coisa você dizer que ele transmitiu ou ordenou as pessoas a cometerem shirk. Isso é kufur. Akbar. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, لا نفرق أحدا من رسله. Nós não discriminamos nenhum dos mensageiros. Então, se é que você está a levar a este Isa ibn Maryam, colocando fora, isso é kufur. 3. Isso é desmentir o Alcorão, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Quem procurar uma outra religião fora do Islã, jamais será aceito dele. Então, para dizer que se é que isto Allah subhanahu wa ta'ala falou, primeiro dizer que não é só para esta umma. Todos os mensageiros e profetas eram muçulmanos. Todos vieram numa única religião. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَاسْأَلْ. Pergunta ao Muhammad: مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِنَا. مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِنَا. Pergunta quem enviamos antes, aliás, مِنْ قَبْلِكَ. Quer dizer, pergunta quem enviamos antes de ti. أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Nós colocamos, fizemos existir, admitimos, permitimos, colocamos deuses adorados fora de Allah para serem adorados. Pergunte a eles. Estava a se referir a profetas, mensageiros. Neste caso, saiba de que eles, nenhum deles adorou alguém fora de Allah. Eles todos eram muwahhidun. Eles todos eram unificadores. Eles todos eram monoteístas. Então, você dizer que o Isa, o Jesus, trouxe o cristianismo, isso é kufur. É kufur. É kufur porque você desmente o Corão. É kufur porque você está a acusar a ele falsamente. Acusar falsamente no assunto de kufur, de descrença. Então, o cristianismo, quem trouxe foi Paulo. E Paulo é alguém que não andou com Jesus. Então, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver. E muçulmano crendo nisso, acreditando nisso, anula o seu Islã. Sim, isso é kufur. Muito bem. E existem aquelas pessoas que dizem, para além do Islã, ou do Islã, seja lá como a pessoa quer pronunciar, existem outras religiões também, que são verdadeiras. Essa questão já é diferente com aquela que nós tiramos. Há pessoas que acreditam nisso, que para além do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, existiram outras mensagens fora dele, ou fora desta outra, que eram sustentadas por outras religiões. Há pessoas que acreditam nisso. Tendo esta crença, anula o seu Islã? A resposta é a mesma. É a mesma. Anula o Islã? Sim, a resposta é a mesma. Então, como a resposta é a mesma, podemos saltar para outra pergunta. Certo. Existem aquelas pessoas que dizem, eu gostaria que fosse muçulmano. Ou há pessoas que dizem, eu sou muçulmano, mas apesar de ser muçulmano, eu odeio assunto X do próprio Islã. Esta crença anula o Islã da pessoa? Se odeia algo que o Islã trouxe. Porque uma coisa é não ter muita vontade. Não ter vontade, mas fazer por obrigação. Outra coisa é odiar. Agora, se odeia assunto que o profeta trouxe, assunto que o mensageiro trouxe, que ensinou, odiar qualquer coisa do din, isso é kufur. Você já sai do Islã. Agora, a fazer taw'an wa karhan. Neste caso, a fazer com toda a vontade e a fazer sem vontade. Mas enquanto você faz. Mas enquanto você faz e acredita naquilo, mas não odeia, só faz sem vontade. Aí já é outra coisa. Sim. Mas odiar, mostrar ódio no seu coração sobre esta coisa, aí já você sai do Islã. Anula seu Islã. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ. Se é que vocês amam Allah, sigam a mim, Allah irá vos amar. Neste caso, o amor é uma das coisas mais principais no din. Dentre as condições do iman, as condições de kalima, la ilaha illallah, dentre elas é mahabba, amor. Agora, se você odeia a verdade, essa é a situação de munáficos, que odeiam a verdade e amam a falsidade. Então, odiar a verdade e amar odiar a verdade, do outro lado você ama a falsidade. Porque por detrás, ou depois dessa verdade, ou antes dessa verdade, alguma coisa você ama. Então, é mais ou menos isso. Bem, mas há quem, por exemplo, odeia esta verdade, mas ele praticando. Eu estou a fazer, mas eu odeio. Mas ele pratica mesmo assim. Um que odeia salat
enquanto reza, não é muçulmano, é kafir. Subhanallah. Odiar salah, Allah ordenou. Odiar jejum, Allah ordenou. Odiar sunna. Se é sunna, não é para você odiar. Agora, se não aguenta, é para deixar. Aliás, até que não é para deixar, só pode deixar porque não aguenta. Estamos a falar de sunna. Sim. Agora, obrigação, também existem obrigações para certas pessoas, como zakat. Mas essa pessoa que não tem, também não pode odiar. E tem que desejar. Já que não tem, então deseja que ele tivesse. Agora, odiar enquanto pratica tudo do Islã que você odeia, por mais que pratique, você é kafir. Por quê? Você não uniu duas coisas: a prática e o coração. Essas coisas devem andar juntas. Muito bem. Agora, se uma dessas coisas cai, aí já é outra coisa. E assunto do coração, as práticas do coração não tem desculpas. É diferente as práticas, como dizer, Da palavra ou da fala. não, além da fala. Até que também essa também entra no lugar. Certo. Exato, da fala, assim como também prática assim com seus órgãos, seus membros. Isto por quê? É que se você é obrigado a fazer algo, você sem querer, naquele tempo você praticar, você não terá culpa. Mas em nenhum momento você vai amar algo, porque amor vem do coração. Em nenhum momento você vai amar uma falsidade, dizer que teve razão. Então, ações do coração são as mais importantes do que ações visíveis. Não. Certo. Existem algumas pessoas que zombam da religiosidade dos outros. Zombar em que sentido? Você diz, eu sou muçulmano, mas da maneira que aquele pratica o Islã dele é muito diferente de mim. Eu, apesar de eu ser muçulmano, eu não sou como aquele, não me comporto como aquele, de firme nas práticas. Existem muçulmanos que dizem, epa, eu toda hora na mesquita, toda hora vestir malaya, toda hora fazer aquilo, toda hora fazer solar. Eu rezo em casa quando eu estiver em casa, quando eu estiver com minhas preocupações, vou rezar em casa, relaxado. Quer dizer, não sou como aqueles que são tão ortodoxos assim. Trazendo zombaria para aquelas pessoas que são mais firmes nas práticas. Este tipo de crença tira a pessoa do... anula o Islã da pessoa? Se zomba as próprias pessoas, é um grande pecado. Sim. Agora, se zomba questões da religião, aí já saiu do Islã. Zombas práticas. Zombar prática Da religião. pode ter duas vertentes. Sim. Zombar prática porque da forma que está a praticar, você não concorda, talvez por ver que não está correto. Um certo exemplo. Chego na casa do Sheikh, toda hora você encontra só está a recitar o Corão, parece que não tem outra coisa para escutar. É um exemplo. Eu na minha casa, eu de vez em quando tenho que escutar aquilo, tenho que escutar uma música para me sentir um pouco assim, conectar-se com o mundo, como nós assim falamos. Dentro dessas palavras pode haver kufr, e dentro dessas palavras pode haver loucura nesse caso. Então, se é que você está a zombar a prática que eu estou a fazer, isso é kufr. Porque a prática tem a ver com o Islã, não tem a ver comigo. Sim. Você zombar algo do Alcorão, zombar a prática que eu estou a fazer, zombar sunna de Nabi, sallallahu alaihi wasallam, isso é kufr. Isso é uma descrença que te tira do Islã. Agora, zombar da forma como é que eu usei, sei que minha malaya subiu demais, ou sei que minha malaya talvez está... Isso já é algo particular, mas você tem. Exatamente. Agora, estamos a porque aqui há uma coisa. Zombar a roupa que tenho é uma coisa, e zombar a prática que eu tenho é outra coisa. Exatamente. Não zomba o sunna. Agora, zombar malaya que eu tenho é algo específico, uma coisa especial. Agora, zombar sunna é uma coisa geral. E você está a zombar a pessoa que trouxe. E quem trouxe sunna não sou eu. Certo. É mais ou menos isso. Muito bem. E existe outro aspecto em que muitos, eu não sei se chamaria muçulmanos, mas são muçulmanos. Eu acredito nisso. Aliás, eu ouço dizer assim, posso não ter a certeza. Muitos muçulmanos, maior parte daqueles, principalmente que nós conhecemos na antiguidade, lá nas terras onde nós saímos, não era chamado de sheikh enquanto não saber fazer tratamentos. Digo tratamentos, em algum momento, adivinhos, ter uma casinha dele onde ele fazia consultas, adivinhas, tal, quer dizer, medicar as pessoas para certos pontos. Às tantas, eu ter um problema meu, ir aproximar a ele, para eu quero me separar com minha esposa, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. Então, ele escrevia alguma coisa, faça isso, e aquilo acontecia como separação.
Então, estas práticas que estas pessoas tinham, e eu acreditar naquilo, anula meu Islã. Agora, isso é tratamento. Eu nem sei, poderia chamar assim. É que naquele momento que eu tenho aquele incômodo. Porque tratar é organizar, não é estragar. Mas tá bom. Então, podemos virar o sentido. A pessoa não gosta de mim. Então, eu vou apanhar aquele senhor e ele vai tratar. A pessoa vai gostar de mim. Naquele momento, ele, para mim, é um bem, é um tratamento. Os dois são feiticeiros. Este tal chefe também é feiticeiro, esse que foi lá também é feiticeiro. O que lhe impediu ele não fazer ele mesmo é porque não sabia. Então, os dois são feiticeiros. E feiticeiros são mushriquines. Esses são mushriquines, são cafres. Sendo então, muçulmano, esse Islã dele está nulo. Não é muçulmano também. Também não é? Não é muçulmano. Mas na altura em que fazia... Está a viver com muçulmanos. Esse não é muçulmano. Esse é kafir. Se é que é a primeira vez a fazer e antes não fazia, antes era muçulmano. Mas assim que fez, já não é mais muçulmano, é kafir. Ele assim como com esse chefe dele. Os dois são mushriquines, não são muçulmanos. Não são muçulmanos, são mushricanos. Feiticeiros também. Então, essa é uma das divisões de feitiçaria. É uma das divisões dentre os feiticeiros. Todos que fazem isso são feiticeiros. Unir corações separados e separar corações unidos. Não é possível, isso é shirk. Isso é sihr, é magia. É shaitan. Então, os dois são mushriquines. Seja unir, seja separar. E no fim de tudo isso, depois de expirar essas magias, quer dizer, tudo isso virá algo mais terrível que aquilo que esperavam. Se é que amaram-se por causa dessas magias, então a forma de se separar será mais grave. Neste caso será de uma forma que nem vão se perceber. Porque o assunto já, o shaitan já, que punha ali ingredientes dele, agora já o assunto já estragou-se, já está podre. Então, os dois, seja este que fez para a união, seja este que fez para a separação. Não há união por vias de sihr, de magia. Então, os dois são mushriquines. Assim como esse também que vai emprestar, que ele há de vir dizer, na minha casa, o meu marido não me gosta, então eu queria procurar saber na casa de fulano. Você dizer, é aí. Mas você sabe do assunto, que essa aqui está aí no assunto X, curandeiro é fulano. Você também é mushrik. Você que indicou também. Você que indicou também. Se você é um deles, você é um caminho, é um dos caminhos. Depois, ou se quer, é o outro, que ele vai dizer que, eu queria, o assunto que está a passar na minha casa é esse, o meu marido não está a me gostar, então, eu queria que, isso não vou aí. Então, não tem um seu meticais me emprestar. Você que está a emprestar para ajudar a apoiar esse assunto, também está no caminho. Você emprestou seu dinheiro. Depois dali o lugar é distante. Vai pedir mota do outro. Dizer que, mano, peço sua mota, quero ir no lugar X. Você também, se dar sua mota, está no grupo. Então, é um caminho de muitas pessoas que vão estar no mesmo grupo. Quem ajuda esse mushrik é mushrik. Para caminhos de shirk, então é mushrik. Isto é a mesma coisa, você dar a espada a alguém e dizer, vai lá matar o fulano. Você também é um deles, terá pecado. Não vai dizer que não fui eu que matei, mas é você que lhe deu a espada. Não só, esse outro indicou de que o fulano está aí, ele também é bandido, só que não teve coragem. Não. Todos esses são mushriquines. E há muçulmanos que apoiam os não muçulmanos contra os muçulmanos. Existem muçulmanos que apoiam os não muçulmanos contra os muçulmanos. É kufr isso. Eles saem do Islã. Allah subhanahu wa ta'ala disse, aliás, disse, aí está a se falar de apoiar muçulmanos contra os muçulmanos. Neste caso, colabora com não muçulmano para prejudicar os muçulmanos. O muçulmano ajuda os não muçulmanos com o objetivo de prejudicar os muçulmanos. É isso? Sim. Esse então não é muçulmano. Esse é kafir. Isso é kufr. Quem se apegar com eles dentre vocês, então pertence a eles. Inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. Allah não guia, não orienta o povo injusto. Isso é injusto. Então, isso é injustiça e uma injustiça tão grave. Isso é kufr. Você apoiar os mushriquines com o objetivo de destruir o próprio Islã, os próprios muçulmanos. Então, esse não está com os muçulmanos, esse pode ser munáfico. Então, isso é kufr também. Essa é uma das práticas que tira alguém do Islã. Não. Existem pessoas deste povo que não acreditam que, digo o povo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o último povo, que dizem não, o Islã é para muçulmanos, é para os árabes. Nós aqui não estamos afetados com essa situação, nós temos a nossa própria religiosidade.
esta crença também anula o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nós não enviamos você senão como misericórdia para toda a humanidade. Toda a humanidade é geral. Não é um assunto especial dizer para a Arábia. Então, você dizer que Islã só é para a Arábia só, você está a desmentir o Corão. O Corão disse para todos. E você está a dizer é só para os árabes. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô gente, adorem o vosso Senhor. Adorar o vosso Senhor. Vocês todos devem adorar o vosso Senhor. E este Nabi foi enviado para todos. Ele dizia num dos hadiths, رواه Imam al-Bukhari: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. Cada profeta era enviado para o seu povo especial. E eu fui enviado para geral, para todos. Logo você está a desmentir o Corão, que Allah subhanahu wa ta'ala disse: você é misericórdia para toda a humanidade. E está a desmentir a hadith, que o profeta disse: foi enviado para todos. Isto é para todos me seguirem. Já não é um assunto especial de um certo país. Isso é para toda a humanidade. Jinnis também. Então, automaticamente você está a desmentir. E desmentir o Corão é kufr. Tira alguém do Islã. Então, esta prática, ou este pensamento, ou esta fala, esta pronúncia, dizer que, cada um aqui só, pronto, vai escolher o que desejar, essa religião só para usar. Isso é kufr. Isso já se tira alguém do Islã. Muito bem. Só para terminarmos, tem muçulmanos que escolhem. Quer dizer, isto é do Islã, isto mais aquilo é do Islã. Então ele dizer: eu pratico isso, isto não. Esta crença. Não, isso não tira do Islã, mas é ignorância. Allah proibiu. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ. Não seja admissível para um crente ou uma crente, um crente muçulmano e uma crente muçulmana, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, quando Allah e seu mensageiro decretam um assunto, أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ, de haver escolha para eles, dizer que não, isso aqui eu vou fazer, isso não faço. Isso já é ser ímpio, é ser fácil. Você escolher certas coisas, dizer que só isso não. Neste caso, no fundo, se acredita, se é que acredita de que tudo isso é verdade, só que eu não pratico isso, então não tira disso lá. Porque a sua crença já confirma e afirma de que isso tudo é real. Agora, se é que você acredita uma parte, a outra parte e a outra não acredita. Aí já você é kafir. Agora, se você acredita tudo que é real, mas eu não pratico aquilo, aí é sua fraqueza, você continua muçulmano. Sim. Não. Mas aqui o problema é você não acreditar a uma parte e a outra parte acreditar. Aí já você é kafir. Aí já você é kafir. E pode-se ser muçulmano, eu nem sei se poderia chamar de muçulmano, você ter uma dessas práticas que nós mencionamos que anulam o seu Islã e você continuar a rezar, quer dizer, continuar a fazer seus 5 salates, a jejuar, mas com algumas dessas práticas aqui, depois como é que você será chamado? Você é kafir. Esta pessoa, se é conhecida, nem merece salam. Mas está na mesquita, todo momento, está com os irmãos a conversar, mas ele tem essas práticas que anulam o seu Islã. Então, aquilo que nós colocamos no princípio que é sabido por muitos, ignorado por poucos, que todo aquele que não faz salah é kafir. Então, aqui existe esta condição de você ainda continuar kafir enquanto faz salah? Aquele que não faz salah é kafir. Aquele que faz salah é muçulmano, se é que ele ainda continua crente. Agora, se é que ele reza e continua com essas condições que nós, algumas condições estão aqui e outras que nós não mencionamos, mesmo ser uma só, dentre essas e as outras, como são muitas, então, mesmo ser uma coisa só que você faz, mas enquanto anula o Islã, você não é muçulmano. Só que aqui vai depender nas pessoas em que vivem, nesta pessoa. Certo. Agora, se for que é uma ação que as pessoas testemunham, vamos supor que é currandeiro, são poucos talvez que escondem de eles serem curandeiros. Porque, são poucos. Agora, muitas das vezes eles publicam, às vezes desenham cobra, deixam aí como aviso, não é? Quer dizer, num pano, um aviso. Enfim, como se fosse dizer que eu sou perigoso. Coisas estranhas disso. Escrevem no papel: recuperamos bens roubados, devolvemos o amor perdido, e se calhar esse e depois é uma mesquita. Ele tinha dinheiro, está a procurar dinheiro, tinha dinheiro, e agora não está a recuperar. Ele tinha dinheiro, como é que vai recuperar panela de alguém que nem ele estava quando estava a se comprar? Mas dinheiro dele que ele sacrificou, até agora não está a recuperar. Está aí cheio de fome. Então, neste ponto, respondendo essa questão aí, dizer que
Se é que você continua a rezar, mas tem esses atos que tiram alguém do Islã, então você não é muçulmano, seu salat não vale, é nulo, porque você ainda não está a fazer nada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Já é isso que Allah disse: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عِمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Então, se é que é algo visível que as pessoas testemunham de que esta está a cometer assuntos de kufr, de shirk, esta pessoa deve ser dada da'wa para voltar para o Islã. Voltar para o Islã, porque não está. Voltar por quê? Porque quando era criança era muçulmano. Certo. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. Siga o caminho de quem foi observante a mim. Diz Ibn al-Qayyim a explicar essa área: وَاسْلُكْ طَرِيقَ مَنْ تَابَ مِنْ شِرْكِهِ وَرَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ. Recorre o caminho de quem se arrependeu do seu shirk e voltou para o Islã. Significa que no Islã volta-se. Porque sempre todos nós, não há nenhum de nós que entrou no kufr antes de primeiro ser muçulmano. Exatamente. Então, isto já volta-se para o Islã. Então, neste ponto, se for algo visível que as pessoas sabem, devem dar da'wa, e esta pessoa tem que deixar e abandonar, e certificar-se que já abandonou, para ser considerado entre os muçulmanos. Agora, se é algo invisível, só que ele faz que nós não sabemos, isso não vamos julgar. Nós vamos julgar o visível. E isso Allah subhanahu wa ta'ala é quem sabe. Então, são esses dois pontos. Sabe-se com muita certeza que ele faz essas coisas aí. Então, essa pessoa ainda tem que ser considerada como kafir. Deve ser dada da'wa para voltar para o Islã. E esta pessoa, dessa forma, não é muçulmana. Agora, se é que é um assunto só que faz lá dentro, ele sozinho, com amigos dele, nós não sabemos, isso não vamos julgar. Quando morrer, vamos fazer salat al-janaza porque não sabemos se é que ele voava à noite ou não. Não. E agradecemos a todos que acompanham os nossos programas e estamos gratos por vocês estarem desse lado e acompanhar o nosso trabalho. É só vocês que fazem com que o nosso trabalho cresça e o carinho da vossa audiência é dispensável para nós. Sheikh, também nós agradecemos a vossa presença e continuem mais vezes a nos brindar com esses temas, que Allah subhanahu wa ta'ala vos conceda mais saúde e mais conhecimento. Amém. E este conhecimento não termina já, porque existem outros que vão precisar. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.